Então vamos buscando serenar as nossas mentes, os nossos corações, e levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo imensamente por tanto que temos recebido da sua providência divina. Estamos aqui reunidos, nesse grupo de amigos, compartilhando esses conhecimentos, esses ensinamentos que nos foram trazidos pelos nossos irmãos maiores e que nós agora estamos começando a compreender. Agradecemos por todas as oportunidades que nos foram colocadas nesta encarnação, tanto as experiências felizes quanto as experiências difíceis, porque todas elas contribuíram para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Pedimos as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, que está entre nós, assim como Ele nos prometeu. Agradecemos aos benfeitores e pedimos o seu amparo, a sua inspiração para a Águeda, que vai trazer o tema da noite, tão importante para a nossa compreensão da missão do Espiritismo entre nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Eu vou compartilhar aqui a tela. Boa noite a todos. Muita paz, a paz de Jesus estejam com todos. A sublime tarefa. Ao Espiritismo cabe, atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir as características veneráveis de Consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento renovador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É apenas mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviços aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos tempos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista das suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações e que a guerra consome ou transforma na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação,
requisita-se o concurso de todos os servidores da verdade e do bem, na consecução da tarefa superior. Congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a fonte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte, que disse o Emmanuel no livro Na Hora do Testemunho. Posso ter? Pode? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. No mês passado, nós abordamos uma introdução da introdução, uma introdução que foi feita nessa edição que nós estamos utilizando, porque esta introdução ela fazia uma denúncia de alterações nos conteúdos de A Gênese. Eu não contei, e a gente só fez do primeiro capítulo, e já encontrei assim parágrafo inteiro que foi retirado e outras alterações, mas não tão de grande monta, mas é uma situação bastante... in progress. Ah, ok. Desculpe, Alba. Tranquilo. Eu, what? Ok. Got it. Aí, então essa alteração, essas alterações que foram introduzidas naquilo que foi chamada da quinta edição, Kardec editou até a quarta, que teve o volume de acordo com o depósito feito em janeiro de 1868, e as alterações foram na edição chamada quinta, que foi alterada pela pessoa que ficou justamente preservar e guardar todos os bens, todas as coisas da doutrina espírita, que era o senhor Leymarie, ok? Aí, isso foi descoberto, mas foi descoberto no próprio século XIX, em 1883, mas continuou-se usando essa versão alterada. E agora, em 2017, 2018, há todo um movimento que teve uma moça chamada Simone Privato. Ela fez um livro O Legado de Kardec e apareceu, e agora, resumindo, para a gente não gastar muito tempo nisso, a FEAL, então, fez a publicação da Gênese como era por Kardec, em 1868, e é o que nós vamos estudar agora. Eu resolvi abordar separadamente a introdução, porque nessa introdução vocês viram que o tema da harmonização ele trata da tarefa. É uma tarefa gigantesca a Kardec se propôs, que é cuidar da doutrina espírita. E nessa introdução ele explica como ele vai fazer isso nesse volume da Gênese. E ele vai utilizar o primeiro capítulo inteirinho, que vem com o nome A Revelação, os caracteres da revelação espírita. Então, ele está explicando nessa introdução como ele vai fazer isso e por que ele vai fazer isso, e mais alguns comentários de ordem geral. Então, introdução por Kardec, ok? Então, ele começa afirmando que esta obra ela é um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Por que um passo adiante? Ele vai abordar temas que não foram abordados nas outras obras. Lembrando, a primeira, o Livro dos Espíritos, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta, o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina. E então, em A Gênese, ele vai abordar novos temas e, obviamente, sob a ótica do Espiritismo. Então,
está no próprio nome. Ele fala a Gênese, início, né, de como isso foi estudado e como a doutrina vê, os milagres também e as predições. Só que agora, sob a ótica espírita, então sob a ótica das leis que foram estabelecidas, aspas, descobertas a partir da observação dos fenômenos espíritas. Então, isso é um dado muito importante, ok? E o Kardec começa considerando, ou continua considerando, que no universo fora Deus existem dois elementos que ele chama na realidade de duas forças, que são o espiritual e o material. Quando essas duas forças atuam simultaneamente, dá origem a um fenômeno que, se for considerado apenas o elemento material ou apenas o elemento espiritual, esse fenômeno não é explicado. Ok? Então, isso é um dado muito importante. Por quê? Porque ele não está falando aqui, por exemplo, eu vou usar uma vassoura, não é? E, apesar de ter um espírito conduzindo a vassoura, esse é um ato que não tem uma consequência espiritual desconhecida, ok? Mas, quando se considera, por exemplo, uma casa mal assombrada, não é? Como é que, sem a consideração da existência do elemento espiritual, vai se explicar a existência de uma casa mal assombrada? Ok? Então é isso que Kardec está falando. Quando há a ação simultânea desses dois elementos, há necessidade de que os dois sejam considerados para que esse fenômeno seja explicado e compreendido. E até ele dá um exemplo bem bacana, porque ele fala: se nós tomarmos apenas o oxigênio separado e o hidrogênio separado, não é? Esses dois, eles não vão ser água, a não ser quando eles sejam combinados em proporções adequadas, em condições propícias para que isso venha a se formar água. Então, este fenômeno do qual Kardec vai tratar no livro que ele trata é dessa mesma ordem. Não dá para excluir nem o espiritual e nem o material para que ele seja completamente entendido. Quando Kardec faz isso, Kardec / Espiritismo, não é? Porque Kardec que codificou, mas quando esse fenômeno ele é explicado dessa maneira, o que acaba acontecendo? O elemento sobrenatural, ele desaparece. Quando se considera o material e o espiritual, aquilo que era considerado sobrenatural, vamos considerar a nossa casa mal assombrada. O que vai acontecer? A gente tem amplamente isso descrito no livro dos médiuns, não é? Vai se ver que existe a manifestação de um espírito, mas que para esse espírito se manifestar e produzir efeitos na matéria, há de ter um médium, ou seja, uma pessoa aqui doando fluidos chamados ectoplasma para que esse espírito se manifeste. Então veja, é uma atuação conjunta. Só o espírito, sem a produção do encarnado, ele não produz o efeito. Então, aquilo que era sobrenatural, oh meu Deus, e o que é isso? Agora, com a doutrina espírita, com essas leis que Kardec foi desvelando, com essas leis, esse fenômeno é explicado, tá? Então, aí Kardec fala que esses fenômenos são bastante abundantes nas escrituras, e eu vou citar só dois, só para ilustrar. Por exemplo, a anunciação a Maria pelo anjo Gabriel de que ela seria a mãe de Jesus. Esse é um fenômeno mediúnico, né? Agora, a recepção por Moisés das tábuas da lei, também um efeito, um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, correto? Então, e isso e muitos outros existem que, se não tem a explicação que
agrega espiritual com material, ele entra no campo do maravilhoso, aquelas coisas, isso é mistério, foi Deus que quis, e não existe uma explicação lógica para esses fenômenos. Então, o que Kardec coloca? Sem o conhecimento das leis que regem esses fenômenos, esses fatos, eles parecem não ter explicação, né? Então, para o entendimento, há de considerar a matéria, que é estudada pela ciência da Terra, e o elemento espiritual, que é estudado pelo Espiritismo. Então, desta forma, Kardec traz uma complementação e um esclarecimento amplo dos fenômenos que ocorrem na natureza e que até o advento do Espiritismo eles não tinham uma explicação adequada e boa, ok? E aí Kardec ainda fala, se insistir, né, se cada um insistir em considerar apenas um dos elementos, olha a palavra que ele fala, fica-se girando em círculo sem chegar a lugar algum. Eu gostei dessa experiência, da expressão dele. Fica-se girando em círculos e realmente não se chega, né? Seria o cachorro correndo atrás do rabo e a coisa não se desenvolve. E aí ele faz a consideração. E se, o que então nós temos de fazer nessa situação? Porque se, para esses fenômenos espirituais, se nós tirarmos o elemento espiritual, nós estamos tirando o alicerce desse edifício. Então tudo rui. Então a ideia seria qual? Justamente poder juntar os dois e ter a explicação desses fenômenos. E ele fala que desta explicação, desta forma de encarar e explicar os fenômenos é que está a força do Espiritismo. Eu observei que nessa introdução, Kardec ele faz bem balanceado o uso da expressão Espiritismo e doutrina espírita. Uma hora ele usa um, outra hora ele usa o outro, né? Então, tem horas que ele está falando de espiritismo e outras horas, quer dizer, é a mesma coisa, mas eu só estou falando da utilização da expressão. Então, vem a força do espiritismo. Como ele diz lá no começo, essa obra é uma complementação das anteriores, aquelas 4 que eu já citei. E um dado importante, o material para escrever a Gênese já estava pronto há tempos. Mas Kardec, na sua sabedoria, Kardec, na sua lucidez, ele afirma o quê? Não havia chegado o tempo de publicar. E qual seria esse tempo? Não é? O tempo em que as ideias já estivessem amadurecidas. Então, Kardec trabalhou consigo, e a gente vai ver no encerramento que ele fala da Revista Espírita, e com as pessoas também que tinham acesso a essas ideias, o amadurecimento delas, o amadurecimento dos conceitos, o amadurecimento desses princípios que ele adotaria ou não adotaria na doutrina, tá? Então, ele fala que aguardava a oportunidade das circunstâncias. E como a doutrina não tem mistérios e nem teorias secretas, Kardec diz que tudo isso tem de chegar para quem vai ter acesso ao material de maneira clara, para que não haja diferentes interpretações, que o que ele trouxer como definitivo seja bem entendido como sendo a resposta dos espíritos para esses aspectos doutrinários que ele escolhe, tá? E diz que tem de vir a seu tempo, porque se houvesse uma precipitação, poderia mais comprometer a doutrina do que ajudar no seu avanço. Então foi todo um conjunto de fatos, de elementos, de situações e de trabalho mental e lógico de Kardec para que a Gênese viesse a lume nesse momento em que ela veio. Tá? Não foi por acaso, como ele diz, já existia o material, mas havia todo um trabalho a ser feito antes dele poder ser publicado. E repete que
isso ele fala realmente 2 vezes, havia de proteger a doutrina de se comprometer com qualquer tipo de precipitação que ele cometesse. Outra coisa que Kardec frisa, que vai ser usado principalmente no primeiro capítulo, é que a doutrina, ela, embora tenha sido elaborada por seres humanos ou espíritos encarnados, no caso ele e seus colaboradores, a iniciativa é dos espíritos. Então, essa é uma doutrina dos espíritos. Ela fala que ela precisa afastar qualquer aspecto místico, não é uma revelação vinda de algum lugar, de alguma fonte, não. A fonte é dos espíritos que participaram e colaboraram na elaboração da doutrina. Então ele fala que qualquer aspecto do misticismo precisa ser afastado. E ele fala que preste-se muita atenção nesse ponto, porque é aí que está o nó da questão. Ou seja, onde muita gente acaba se confundindo, se equivocando, se comprometendo com inverdades, se não considerar a participação humana da elaboração e a participação de conteúdo sendo proveniente dos espíritos, ok? Então, ela é o resultado do ensinamento dos espíritos. Um resultado é um ensinamento coletivo e concordante. Por que que ele afiança e afirma categoricamente de ser coletivo? Porque não é ideia de um espírito, tá? Não é ideia de um espírito, é ideia de vários espíritos. E ele fala concordante, por quê? Porque todas as mensagens que ele coletava para resumir num conceito, num princípio, ela vinha com o mesmo conteúdo, com o mesmo sentido, com o mesmo conceito de várias fontes. Então não era um único espírito que falava e Kardec incluía aquela informação na obra. De jeito nenhum. Kardec contava com a participação de inúmeras pessoas. Eu não lembro em qual livro, mas eu acho que é no livro dos Espíritos que fala que tem questões que ele chegava a ter mil respostas para uma mesma questão. Lembra, o livro dos Espíritos foi pergunta e resposta. Primeira pergunta, o que é Deus? Então, Kardec enviava essas questões para diversos centros, recebia as respostas, tirava, né, o que elas tinham de concordantes, porque de repente uma acrescentava, a outra faltava, e além disso ele usava o que ele foi chamado de o bom senso encarnado. Ele usava o seu bom senso e usava a lógica para chegar a um texto final, a um texto definitivo daquilo que seria adotado na obra. Ok? Então ele fala, todo o ensinamento, então o caráter essencial da doutrina é a generalidade, ou seja, é geral, não vem de uma única fonte, e a concordância. Então se um fala A, outro fala B, eles não estão concordando. Agora ele recebe do centro 1, A, do 2, A, do 3, A, do 4, B, né? Então existe uma maioria, né, que concorda com o conceito tipo A, e é onde é nesse que Kardec então vai se concentrar para adotar na obra. Então ele fala, todo ensinamento para ser considerado parte integrante da doutrina é princípio que deve ter recebido a consagração do controle da generalidade. E o Espiritismo não assume responsabilidade por uma opinião isolada. Né? E aí ele fala, por que a doutrina é forte? É justamente por isso, porque essa coletividade concordante dos espíritos que foi submetida ao critério da lógica. Então, Kardec, eu fico pensando, né, e vendo o trabalho monumental que teve esse espírito. E agora eu estou recebendo umas outras informações a respeito dele, depois a gente pode falar a respeito. É impressionante
a lucidez e, assim, realmente uma mente diferenciada para fazer o que Kardec fez, né? Então, essa concordância e essa generalidade. Então, só haveria duas opções para que isso não acontecesse. Primeiro, que os espíritos que deram a comunicação voltassem e desdissessem o que tinham dito. Então, chega, olha, eu falei que é assim, não, agora eu falo que é assado, né? Ou que não é doutrina dos espíritos, então que os espíritos deixassem de existir. Então, se não houvessem espíritos, não haveria a doutrina dos espíritos. Então, essas Kardec considera as duas únicas opções possíveis para que a validade da doutrina fosse questionada. Aí ele comenta, né, que, na realidade, nós sabemos, para o livro A Gênese ter sido lançado em janeiro de 1868, ele acabou pelo menos de ser escrito em 1867. E aí Kardec fala que em 1867 o Livro dos Espíritos estava fazendo 10 anos. Então já veja que nós estamos andando já um tantinho, né? E o que ele quer comentar? Que os seus princípios fundamentais foram totalmente confirmados, ou seja, tudo que se tentou fazer contrário de provar que aquilo era uma inverdade, era uma mentira, que aquelas leis não valiam, todas falharam. Então ele fala, seus princípios fundamentais foram completados e desenvolvidos. Por quê? O Livro dos Espíritos, nós sabemos, ele é completo porque ele traz todo o conteúdo que vai ser abordado posteriormente na doutrina. Então, sai do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, sai do Livro dos Espíritos, né, no seu aspecto moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, sai do Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, quando fala das penas eternas ou da não existência das penas eternas e etc. Então, o desenvolvimento da doutrina se fez a partir daí. E ele fala que com a participação dos espíritos, todas essas ideias, então, foram sendo ampliadas de uma forma progressiva, em consequência deles. Então, nenhum desses ensinos foi desmentido e eles estão e continuam em pé, firmes como nunca. E todas as tentativas de contradizerem falharam, não é? E aí ele até fala, ele faz um comentário, e posso comentar isso sem vaidade porque o mérito desses princípios e desses conceitos não me pertence, pertence aos espíritos. Então eu posso alegar categoricamente que tudo continua válido. E tanto o Livro dos Espíritos como as outras obras continuam tão sólidos quanto quando foram elaborados, porque todos foram elaborados de acordo com o ensinamento generalizado dos Espíritos, ok? Isto é muito importante. Kardec frisa muitas vezes para o cuidado que se tem nesse aspecto. E ele, mais uma vez, ele comenta que essa obra da Gênese, ela é um complemento das obras anteriores. E essa, eu realmente não me lembro, gente, mas ele fala que existem algumas teorias que ele coloca e que não estavam definitivas ainda, mas ele aponta quais são essas teorias. Mas ele sinaliza, ele fala, eu apresento como opinião pessoal, deixando ao tempo que elas sejam ou confirmadas ou contraditadas. Eu não lembro quais são. E mais uma vez ele informa que todos os conteúdos já existiam na Revista Espírita. Então, essa forma que Kardec fez é uma forma, repito, brilhante, porque tudo ele foi publicando na Revista Espírita. Lembrando que a Revista Espírita, ela tem um volume por ano, mas cada ano é separada por mês, janeiro, fevereiro e etc., onde, na qual, né, ele vai colocando
ele vai colocando cartas, ele vai colocando comunicações, ele vai fazendo apresentação de novos temas, ele vai ampliando ideias que existiam anteriormente, ele vai discutindo se tal coisa é ou não é possível de acordo com os princípios espíritas. Então já estava tudo lá, a maioria dos conceitos já estavam publicados na Revista Espírita, e ele vai extraindo para elaborar. Então veja, a clareza dele. Ele podia ter feito um livro da Gênese, um livro dos milagres, um livro das predições. E, no entanto, Kardec, ele faz um único livro. Então veja como essa mente trabalhava para separar cada tema e colocar de uma forma lógica e de uma forma que pudesse ser entendido por aqueles que viriam a ler. E com a sua validade, né? Como ele fala que em 1868 todos os conceitos continuavam válidos, em 2022 nós constatamos que também continuam válidos todos esses conceitos. Então Kardec está nos alertando para que tipo de olhar temos de usar com o estudo deste livro. E para isso ele vai dedicar um capítulo inteiro onde ele vai falar se o Espiritismo é uma revelação ou não, vai discutir as revelações anteriores, o conceito de revelação, vai falar de Jesus, vai falar de Moisés e vai fazer uma síntese assim, estonteante, eu diria, de tudo que traz a doutrina nesse primeiro capítulo, que é caracteres da revelação espírita. Então, por hoje, temos esse conteúdo, ok? E podemos abrir para as considerações de cada um.